No vídeo de hoje eu vou te falar 3 fundos imobiliários que eu acredito muito para 2023 e eu vou analisar ele aqui junto com vocês hoje. Esses 3 fundos imobiliários eu possuo em carteira, mas eles não são recomendação de compra. Eu simplesmente analiso os fundos imobiliários e o que eu gosto eu trago aqui para vocês estudarem e ver se faz sentido na carteira de vocês também. Então não vai sair investindo nesses fundos imobiliários simplesmente porque eu tô aqui falando que eles vão se valorizar, vão entregar ótimos dividendos em 2023. Estude antes de fazer qualquer investimento. Se você já é inscrito aqui no meu canal, já acompanha meu trabalho, deixa seu like nesse vídeo. Se você ainda não me segue, espera até o final desse vídeo, vê se o conteúdo te agrega, se vai te ajudar, e se te ajudar, você deixa seu like, se inscreva no canal, que isso é muito importante para mim. Agora chega de enrolação e vamos direto para o vídeo. O primeiro fundo imobiliário é o TXRF11. Esse é um fundo imobiliário muito bom, eu já venho falando desse fundo imobiliário desde o meio de 2021, então eu gosto bastante, eu venho ganhando bastante dinheiro nesse fundo imobiliário com a valorização que ele vem tendo. Cada vez ele está um fundo imobiliário mais sólido, eu gosto bastante desse fundo imobiliário, então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente ver alguns dados juntos e você já ir aprendendo como analisa um fundo imobiliário, o que eu olho antes de investir em um fundo imobiliário. Então eu estou no site Funds Explorer e a gente vai ver juntos as informações sobre esse fundo imobiliário. A cotação desse fundo imobiliário está de R$ 104,43, o último rendimento de 0,85, então a cada R$ 104 que você investiu, você recebeu de dividendos 0,85 que dá um dividend yield de 0,81% ao mês, patrimônio líquido de 897 milhões e o PVP que eu gosto de olhar bastante, 1,3. Então, por ser um fundo imobiliário de tijolo, tá um PVP bem legal para se investir. E aqui a gente vai ver algumas informações sobre esse fundo imobiliário também, como por exemplo os dividendos. A gente vê que desde 2019 os dividendos são crescentes. Teve uma queda em 2020 que foi normal pelo momento que a gente passou, mas logo depois ele já se recuperou e ele vem crescendo. Tem alguns dividendos que são mais altos do que o normal ali, como dezembro de 2021 e julho de 2022, mas ele está crescendo devagarzinho, entregando dividendos constante. É isso que a gente quer, previsibilidade no nosso retorno. Então esse é um fundo imobiliário que a gente tem bastante previsibilidade, a gente vê que o dividend yield dele tem alguma oscilação, mas sempre está subindo, nunca caindo, e isso é muito bom, né? Aqui você consegue fazer algumas simulações para ver o retorno, mas o resultado passado não é garantia do futuro. O valor patrimonial dele também continua bem estável, o que é bem legal. Aqui a gente consegue ver a diversificação desse fundo imobiliário, então ele é bem diversificado, tem 44 ativos em 11 estados diferentes. Aqui você consegue ver todas as lojas que ele aluga, todas as localizações de imóveis, o que é bem interessante. E aqui tem uma informação muito importante, a gente vê que esse fundo imobiliário está com uma ocupação física máxima, ele não está com vacância. Então ele é um fundo imobiliário que está 100% alugado. Isso é ser muito eficiente, é muito difícil você achar um fundo imobiliário que está 100% locado aqui, e aí o Funds Explorer está mostrando essa informação para a gente. A gente consegue vir aqui embaixo nos relatórios, porque aí abre essa página aqui onde a gente tem algumas informações mais importantes. Por exemplo, a gente consegue ver como está a alocação dos recursos desse fundo imobiliário. Então 5,5% está em fundos imobiliários, 17% em renda fixa, 51% em imóveis e 25% no TRXB11. Aqui o perfil dos imóveis são 6% logístico e 93% varejo. Então ele é muito focado no varejo, é um fundo de renda e principalmente os 65% desse fundo imobiliário está alocado por pão de açúcar ou açaí. Então a gente vai ver aqui que o segmento de atuação do inquilino é 51% atacadista, ele está focado no açaí e no pão de açúcar. Casa de construção 6% e 41% varejo. Tipo do contrato 2% típico e 97% atípico. Isso é muito bom. Contrato atípico são contratos mais longos, né? E isso dá uma previsibilidade maior. Imagine você pegar um contrato de 2 anos. É muito fácil de vencer, você vai trocar o inquilino, dá dor de cabeça. Contrato atípico, ele é um contrato muito longo, te dá uma previsibilidade maior. Isso a gente vai conseguir ver aqui embaixo. 59% é do açaí e 26% do pão de açúcar, 3,85% Extra, 2,88% Carrefour, 2,89% Obra Max
e 3,9% Sodimac. Então é um fundo imobiliário bem diversificado. Aqui está a diversificação do fundo imobiliário e a região que ele trabalha. Então você vê que ele está em vários estados do Brasil também. Então é muito legal você ver como que está o fundo imobiliário. E aqui você consegue ver todas as informações. Igual eu falei, são contratos longos. O período do contrato com esses inquilinos é a média de 14 anos. 64% do contrato vai vencer em 2035 e 26% só 2041. Então ele é um fundo imobiliário que tem uma previsibilidade muito grande. Por isso que ele é um dos favoritos para 2023. Agora vamos para o segundo fundo imobiliário. O segundo fundo imobiliário vai ser um fundo imobiliário de papel. É o RECR11. Provavelmente, se você já é inscrito aqui no canal, você já escutou falar bastante desse fundo imobiliário, porque para mim é inacreditável o tanto que esse fundo imobiliário caiu nos últimos meses. Ele caiu de forma que não deveria cair, e isso acontece pouquíssimas vezes na história, e é grande oportunidade quando isso acontece. Quem tem coragem de investir nesses momentos acabam sendo recompensados no futuro. Esse é o caso desse fundo imobiliário que eu vou analisar aqui junto com vocês. Mas antes de analisar esse fundo imobiliário, eu quero te convidar para o CPF, o Código da Prosperidade 2.0, que eu vou estar fazendo no dia 17, 18 e 19 de janeiro. Vão ser 3 aulões de investimento totalmente gratuito que eu vou te dar nesses dias. Vão ser mais de 2 horas de conteúdo cada aula. Então a gente vai passar 6 horas juntos ali, no mínimo, onde você vai aprender a investir em renda fixa, se organizar financeiramente, investir em fundos imobiliários, analisar fundos imobiliários, criar uma carteira de fundos imobiliários e focadas em dividendo, analisar ações, investir em ações e também investir diretamente nos Estados Unidos para receber dividendos em dólar também. Então vão ser 3 aulas completas de investimento 100% gratuito. Para você fazer parte dessa turma, é só você se cadastrar aqui no primeiro link da descrição e entrar no grupo do WhatsApp. É 100% gratuito essas 3 aulas. Na última aula eu vou abrir as inscrições para o DNA sim, mas se você não quiser entrar no DNA, tudo bem, o DNA não é para você não quer dar o próximo passo, tudo bem, mas somente essas 3 aulas já vão te ajudar bastante, já vão te dar uma noção de como começar nos investimentos e você já vai conseguir sair dessas 3 aulas investindo e montando uma carteira de investimento focada em dividendos. Então não perca tempo, não procrastine, garante seu lugar. A primeira aula vai ser no dia 17/1, 100% gratuito. Agora sim, vamos analisar o nosso segundo fundo imobiliário, que é o RECR11. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente analisar esse segundo fundo imobiliário junto. O valor da cota é de R$ 86,79. O último rendimento por cota foi de 0,74, dando um dividend yield mensal de 0,85. Patrimônio líquido 2,5 bi. Um fundo imobiliário bem grande. O valor patrimonial é de R$ 95, ou seja, ele está abaixo do valor patrimonial, ele está custando R$ 86, quanto o valor patrimonial dele é R$ 95 e o PVP dele é de 0,91. O PVP de 0,91 para um fundo imobiliário de papel é muito abaixo. Normalmente, fundo imobiliário de papel tem que ficar na casa de 1,00 e as pessoas sempre investem no fundo imobiliário de papel quando o PVP está 1,10, 1,20. Por quê? São quando eles estão entregando melhores rendimentos e as pessoas não sabem analisar, só olha o dividendo aqui e fala, vou investir, tá muito alto. E esse é o pior momento para investir. A gente tem que investir quando ele está na baixa. E esse momento é agora. E acredito que 2023 ele vai se recuperar e vai entregar ótimos resultados. Então quem investir nele provavelmente vai ganhar via valorização e também via rendimento, o que é muito bom. Eu vou te mostrar uma maneira de você identificar esse momento antes de a gente ir analisar esse fundo imobiliário. A gente consegue ver nos dividendos. A gente vê que os dividendos dele são completamente diferentes do TXRF11. Por quê? O TXRF11 tinha dividendos constantes ali, ele ia subindo como uma escadinha ali perfeita. Essa volatilidade desses dividendos desde 2017 são muito volátil. Por quê? Ele depende muito da economia. Momento que a taxa de juros está muito alta e a inflação está alta também, ele vai distribuir ótimos dividendos, como esse período de 2018 aqui. Momentos que a taxa de juros cai e a inflação está baixa, ele vai distribuir dividendos pequenininho, como 2020 aqui, 2019, que a inflação estava bem controlada. Agora, depois que a inflação disparou, a taxa de juros disparou, ele começou a entregar dividendos altíssimos, que foi o período ali de 2020 até agora 2022, maio de 2022. Depois de maio de 2022, a taxa de juros ficou muito alta
durante muito tempo, o que controlou a inflação. A inflação continuou caindo ali, só que a taxa de juros se manteve, ou seja, a distribuição de dividendos caiu muito. Essa distribuição de dividendos caindo drasticamente, o que acontece? Afasta os investidores, porque os investidores querem dividendos altos. Então todo mundo começa aqui, ver primeira semana de julho distribuindo dividendos, todo mundo começa a investir. Só que aí começa a cair, todo mundo começa a vender. Então a gente tem que investir nesse momento aqui mesmo que o dividendo está muito baixo. E por que está muito baixo? Eu abri o relatório dele aqui e você vai conseguir identificar isso quando você entender como esse fundo imobiliário de papel é diversificado. Quando o fundo imobiliário de papel, na carteira ele investe em renda fixa. E por que a gente não investe em renda fixa diretamente? Porque os fundos imobiliários de papel têm acesso à renda fixa com melhor rentabilidade do que eu e você, pessoa física, consegue. Então eu vou te mostrar algumas das rentabilidades aqui, são rentabilidades realmente muito altas. E o fundo imobiliário de papel pode ter a maior parte em pré-fixado, pós-fixado ou IPCA+. IPCA+, é o índice que mede a inflação. Então quando a inflação está alta e ele tem IPCA na carteira, ele vai receber mais. E nesse fundo imobiliário, no caso, ele tem 47% da carteira em IPCA+, então praticamente metade da carteira dele é em IPCA e IPCA sem variação. Então mais que 70% da carteira é renda fixa atrelada ao IPCA. Então se o IPCA cai igual aconteceu nos últimos meses, os rendimentos dele caem. E aí é o momento de investir. Por quê? O Brasil não é um país de inflação baixa como está aqui. A nossa inflação está mais baixa do que país de primeiro mundo, como Estados Unidos, alguns países da Europa. Isso não deve se manter no longo prazo. É muito difícil, praticamente impossível isso acontecer. Então, quando a inflação voltar a subir, os rendimentos vão voltar a subir e a cota vai voltar a se valorizar. Por isso que esse é um momento ideal para você investir nesse fundo imobiliário. A gente vê que 18% é atrelado ao CDI, 4% IGPM e 0% ali pré-fixada nesse fundo imobiliário. É uma diversificação que eu acho muito boa, eu acredito que vai ter sucesso, porque eu não invisto em fundo imobiliário de papel que tem pré-fixado, porque eu acredito que pré-fixado no momento que a gente vive vai ser péssimo para 2023. Então eu gosto bastante de IPCA, eu gosto bastante de CDI. O meu maior foco é no IPCA, então esse fundo imobiliário está perfeito para mim. A gente consegue ver a diversificação, porque renda fixa de papel nos fundos imobiliários são investimentos em desenvolvimento de imóveis. E a gente consegue ver aqui como que vai ser esse desenvolvimento de imóvel. 30% é incorporação, 22% loteamento, 14% em construção de hotel, 9% pessoa física, investimentos imobiliários, multipropriedade de utilities, varejo e logística. Então tá bem diversificado ali e a gente consegue ver aqui os estados como tá diversificado. Então, muito bom também. E aqui a gente vai conseguir ver todos... Mais para cima, desculpa. E aqui em cima a gente vai conseguir ver todos os investimentos desse fundo imobiliário. Então, aqui, cada investimento desse é um investimento de renda fixa. Então, a gente consegue ver aqui, IPCA mais 10%, CDI mais 3,80%, IPCA 6,25% e IGPM, que é muito mais alto que o IPCA, 7,50. Então a gente vê algumas rentabilidades aqui que nós como pessoa física não conseguiria. Então investindo através de um fundo imobiliário, a gente consegue essa rentabilidade ali melhor, IPCA mais 10,50, IPCA 8%. Então olha o tanto de investimento que tem dentro desse fundo imobiliário, ele é bem diversificado, por isso que eu acredito que ele vai ser um ótimo fundo imobiliário para 2023. Agora vamos para o nosso último fundo imobiliário e ele vai ser um fundo imobiliário de logística. Vem comigo que a gente vai analisar ele aqui rapidinho com vocês. Então estou aqui no site com BTLG11, a cota dele é R$ 98,51, rendimento por cota de 0,74, dividend yield de 0,78 ao mês, patrimônio líquido de 2,1 bi e PVP de 0,99. Então está um pouco abaixo ali do valor patrimonial. Aqui a gente vai conseguir ver um pouco sobre o dividendos também. É um dividendo ali desde 2010, bem recorrente ali, não acaba mudando muito, então bem escadinha mesmo. Teve uma queda aqui entre 2016 e 2018, mas já voltou ao normal. Dividend yield a gente vê que ele está crescente também. Aqui 2017 era algo bem absurdo, mas depois corrigiu e está subindo ali devagarzinho, como a gente quer os fundos imobiliários de tijolo. O VP dele também subiu, significa que ele fez algumas aquisições ou teve valorização no portfólio dele.
tem 16 ativos em carteira em 4 estados diferentes, o que deixa ele bem diversificado. Ele tem a ocupação física de 100%, ele tem uma vacância financeira ali bem baixa de 2% ou menos que 2%, que é a quantidade que ele poderia estar ganhando sobre os aluguéis ali, tá com uma defasagem de 2%, mas não é nada preocupante não, é um fundo imobiliário muito bom mesmo. A gente consegue ver aqui algumas informações sobre esse fundo imobiliário. Uma coisa que eu gosto de mostrar para vocês, que nem sempre a gente pode confiar em tudo que está aqui no Founders Explorer, porque aqui 16 ativos, e nele a gente vê que ele tem 22 ativos aqui, 22 imóveis, então ele tem mais diversificação do que mostra naquele site. Então por isso que é muito importante a gente ver as informações também direto na fonte, né, para não ter um delay ali nos relatórios. Provavelmente ele fez aquisições de imóveis recentemente. Aqui a gente consegue ver como que vai estar o indexador do aluguel. 88% do aluguel é atualizado pelo IPCA e 12% pelo IGPM. Inquilinos, quais setores são os inquilinos desse fundo imobiliário? São farmácia, logística, desenvolvimento, A&B, e-commerce, outros, varejo, papel e celulose. Contratos 45 atípicos, que são bem longos, 55 típicos, né? Perfil dos ativos, desenvolvimento, varejo, industrial e 71% logística. Por isso que ele é um fundo imobiliário diversificado, mas com foco em logística mesmo. Aqui a gente consegue ver como funcionam os ativos, todos são muito bem localizados, todos em volta ali da grande São Paulo para ter um acesso à logística muito bom. Então cada vez mais a gente está dependente de galpões logísticos bem localizados e esse fundo imobiliário tem ótimas localizações ali. Aqui você vai encontrar todos os galpões logísticos, localização, como funciona, tudo isso aqui, cronograma, algumas informações ali. Então é um relatório bem completo aqui que você já consegue ver como esse fundo imobiliário é muito bom. Então esses são os 3 fundos imobiliários que eu acredito que são ótimas escolhas para você estar investindo seu dinheiro em 2023. Analisei junto com você, já falei que eu tenho eles em carteira, mas que não é nenhuma recomendação. Agora sim, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!